Você pode se assentar? É muito importante a gente lembrar da nossa liberdade. Porque muita gente nesse momento está morrendo por não poder professar a sua fé. E às vezes a gente esquece como isso é precioso. E a gente está falando de plano de leitura, eu sei que tem algumas pessoas que estão atrasadas, e eu não estou aqui para te condenar, mas a nossa mensagem de hoje é um encorajamento para você terminar aquilo que você ainda não terminou, para você não desistir de 2023. Eu tenho brincado lá em casa que 2023 foi o melhor e o pior ano da minha vida, simultaneamente. Porque aconteceu muita coisa estranha, mas aconteceu muita coisa boa. E eu tenho pensado assim, Deus, o que o Senhor ainda pode fazer até dia 31? Porque eu quero que essa reguinha, ela vá mais para o ano incrível da minha vida do que para um ano ruim. Não é verdade? Então, a nossa pregação de hoje ela tem um tema de volta para o presente. Eu amei essa arte. Porque é exatamente assim que eu imagino. Para quem não sabe, um dos meus filmes favoritos da vida é De Volta para o Futuro. E eu já decorei todas as falas, todas as músicas, todas as respiradas que acontecem durante o filme. E para mim é muito, muito legal, porque eu acho que a história, ela mostra um pouco para nós como seria possível se a gente consertasse as coisas, né? Só que, quando a gente para analisar a realidade da nossa vida, a gente começa a perceber que para consertar as coisas do amanhã, a gente precisa fazer direito hoje. Não é verdade? E às vezes a gente não quer fazer direito hoje. A gente quer fazer de qualquer jeito hoje, e aí a gente colhe de qualquer jeito amanhã, e aí a gente fica extremamente frustrado por conta do nosso próprio posicionamento. E Deus começou a falar comigo que o hoje é a semente do nosso amanhã. Quantos concordam? E às vezes a gente está tão preso no passado, naquilo que a gente já viveu, naquilo que foi bom. Ai, porque eu era frutífero naquela época, porque naquela temporada eu fiz tal coisa, eu fazia parte daquele movimento, ou eu fazia parte daquele grupo de amigos, ou eu era um estudante. E ontem a gente, teve a formatura da Nicole, minha irmã, caçula. Glória a Deus por isso. Quantos aqui aplaudem de pé o Senhor? Jovens, estudem, porque isso é muito espiritual. E passou um filme na minha cabeça, porque eu fui a primeira pessoa a pegar a Nicole no colo, quando ela nasceu. E ontem, quando eu vi ela ali se formando, para mim foi assim, uau. Houve um plantio durante, 15 anos que ela ficou dentro da escola, não lembro. Que ela foi bem pequena. E quando você vê o fruto daquilo, um vestibular que foi passado, não é sobre o vestibular, mas sobre um plantio de uma vida. E eu comecei a pensar no nosso espiritual, né? O que são as colheitas, né, que a gente tem feito ao longo da nossa história. E esse ano foi um ano que assim, a gente poderia estar colhendo coisas muito amargas, falando bem sinceramente. Porque a gente entrou numa batalha muito grande chamada implantação de igreja. Não parece, mas é uma coisa bastante complexa. E quando a gente está ganhando território em algumas áreas, quando a gente começa a ver os testemunhos do que Deus está fazendo no nosso meio, a gente começa a entender o quão real é o mundo espiritual. Às vezes a gente acha que é só trazer meia dúzia de gente, e eu me lembrei de um comentário que uma pessoa fez, de um lugar muito infeliz, no início da nossa jornada. Já está perdoada a pessoa. Mas eu fiquei um pouco assustada, porque a pessoa meio que desdenhou do que a gente estava vindo fazer aqui. E ela falou assim, ai, pastor César, não acha que meia dúzia de famílias vão mudar a cidade de Jundiaí? E eu lembro que naquele dia foi tão assim, amargo ouvir aquilo, mas eu pensei assim, o que Jesus fez no mundo com 12 discípulos focados no reino? Sabe, foi isso que nos fez chegar até aqui. Olhando para Jesus, sorrindo, porque a gente escolheu viver o presente, não importa o que vai acontecer amanhã. Importa que o hoje, caminho santo, a cada mesa que nós sentamos, a cada team time de voluntários que nós participamos esse ano, a gente ouviu, a minha vida foi transformada. Sabe, porque os nossos olhos estavam em Jesus. E
Isso é muito importante para a gente aprender que o que a gente decidir potencializar na nossa vida vai ser a qualidade do fruto que a gente vai colher ao final de uma temporada. E quando a gente ouve esses testemunhos, a gente fala assim, valeu a pena. Porque é tudo sobre o Senhor. É tudo sobre Jesus. E eu li uma frase que eu queria compartilhar com vocês, que diz assim: não me preocupo com o que pode acontecer daqui a 100 anos. Aquele que governava o mundo antes de eu nascer, cuidará disso igualmente, quando eu estiver morto. A minha parte é melhorar o momento presente. John Wesley. E eu fiquei meditando muito nessa frase e pensando, Deus, o que é que o Senhor quer que a gente faça agora? Sabe, o que é que o Senhor quer que a gente expresse da parte do Teu reino hoje na cidade de Jundiaí? Não importa para onde o Senhor vai nos levar amanhã. Mas hoje, qual é a medida que o Senhor tem para nós? E eu queria aqui trazer alguns dados para a gente celebrar. Porque no nosso Kids esse ano, nós tivemos mais de 100 crianças presentes. Nós tivemos 10 ministrações de cura interior e libertação. Nós iniciamos os nossos encontros do Deepers, com mais de 10 reuniões. A gente teve mais de 100 encontros de RD nas casas. Nós tivemos 9 batismos nas águas. Nós tivemos casamentos, evangelismos, reuniões de oração, vidas conhecendo Jesus, e fora aquilo que a gente não consegue mensurar. E sabe por que eu celebro isso? Porque se a gente tivesse posicionado como uma igrejinha com meia dúzia de famílias, talvez a gente estivesse naquele lugar de amargura, naquele lugar de dureza. Mas porque a gente se posicionou num lugar de nós viemos aqui, a convite do Senhor. Não importa quantas famílias vieram com a gente. O importa é que o reino de Deus, ele vai dar fruto. E no final dessa temporada, nós estamos colhendo frutos que vão nos alimentar para 2024. E é por isso que nós sempre dizemos que o futuro é brilhante. Porque enquanto Jesus for o centro, a gente sabe que Ele vai preparar tudo que a gente precisa. Então a gente não consegue mensurar aquilo que o Senhor fez nos corações. Talvez a gente ainda vai levar tempo para entender tudo que a gente está vivendo, mas quando a gente obedece à voz de Deus, a gente colhe frutos do hoje, amanhã. Sabe, esses frutos, eles começaram a ser plantados há 4 anos atrás, quando a gente começou a orar por Jundiaí. Para muita gente é uma coisa de repente, foi uma coisa, nossa, do nada. E não foi do nada, foi um plantio de muito tempo para hoje a gente olhar. E quando as batalhas bateram na nossa porta, porque elas batem, a gente olhou e falou assim, mas foi Deus que mandou a gente vir. E se Deus mandou a gente vir, Ele vai sustentar. Sabe, as pessoas podem falar o que elas quiserem, elas podem pensar o que elas quiserem, elas podem torcer o nariz quanto elas quiserem. Nas nossas vidas, se nós estamos focados naquilo que o Senhor pediu para nós fazermos, a gente pode seguir em frente, porque os despojos, eles vêm. As batalhas, elas podem até acontecer, mas a gente traz os despojos das nossas batalhas. E a gente fala assim, ei, essa colheita vai me alimentar para a próxima temporada. E eu sinto que é isso que o Senhor está trazendo para nós como igreja. Sabe, porque lá em Salmo 126, versículos 5 e 6, diz assim, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Sabe, muitas vezes nesse ano, eu pessoalmente falando, e talvez você se identifique com isso, eu plantei com muitas lágrimas. Eram dias que eu falava assim, Deus, me lembra o porquê o Senhor me trouxe para cá. Sabe, me lembra porque o Senhor me fez viver nessa temporada. Me faz sentir a honra que é viver no ano de 2023, fazendo o que eu estou fazendo. Porque tinha hora que era tão difícil que eu falava assim, Deus, eu preciso que o Senhor me traga a lembrança, o porquê de todas as coisas. E não o porquê de um lugar de me dar uma satisfação, mas assim, me lembra qual que é o propósito maior dessa história, para que eu não desista de viver os teus sonhos na minha vida. Sabe, eu ouvi muitas histórias esse ano.
muitas dores de muitas pessoas. E era o encorajamento que eu dava para ela. Gente, no final a gente vence. Às vezes não sei nem se eu acreditava. Era tipo assim, ai meu Deus do céu, tá uma confusão isso aqui. Mas no final a gente vence, porque a Bíblia diz que a gente vence. Então a gente vence. E tinham muitas vezes assim que eu estava, até compartilhei com algumas pessoas, eu trabalhei esse ano com a minha Bíblia no colo. E eu ficava lá, respondia um e-mail e li um versículo. Respondia um e-mail e li um versículo. Porque eu precisava tanto ser cheia das verdades do Senhor, eu precisava tanto tirar o foco daquilo que estava me sufocando. Por isso que eu digo, gente, não existe remédio melhor do que a nossa comunhão com a palavra de Deus. Sabe, em todos os processos da minha vida até hoje, não teve nada que o Senhor não me respondeu através da palavra. E Ele usa pessoas. E nós somos usados por Deus. Mas quando a gente tem comunhão com a palavra, até o que as pessoas falam, elas vêm para confirmar o que Deus já falou conosco. E a gente foge de qualquer espírito de engano nas nossas vidas. Então, se você plantou com lágrimas, eu queria te dizer, você vai colher com alegria. Sabe, hoje quando eu olho para esse salão, e eu falo, hoje é o penúltimo domingo que nós estamos aqui no Hotel Quality. E eu sou uma pessoa extremamente nostálgica. É a minha parte melancólica. Eu sofro. Já sei que semana que vem eu vou estar aqui. Ai, meu coração. É muito alegre a gente mudar de espaço, mas esse foi o lugar que nos recebeu. Esse foi o lugar que nos acolheu. Esse foi o lugar que a gente encontrou Deus domingo a domingo nesse ano de 2023. E sabe, a minha maior alegria é não ter desistido, porque hoje quando eu olho para trás eu falo, nossa, cada domingo presente que eu estive aqui, eu guardei uma boa memória de que Deus estava comigo. E Ele continua comigo. E Ele continua com você. Sabe, quando a gente passa por vales na nossa vida, e a gente recebe esse consolo de Salmo 126 nas nossas vidas, é como um encorajamento de meus filhos, pode estar difícil, você pode estar sendo exprimido, mas vai valer a pena. Sabe, porque as coisas que eu tenho para você, elas são muito melhores do que aquelas que você pode planejar com as suas próprias mãos. E eu sempre digo que a gente viveu como caminho santo aquilo que só o Senhor poderia fazer por nós. Deus tirou tudo que podia nos distrair, literalmente. Quem pegou? Poucos. É uma piada interna. Mas é verdade. E o Senhor começou a falar comigo que a nossa dor, ela pode se transformar num antídoto. E eu creio que esse ano foi um ano que a gente fez muitos antídotos, sabe? E o que o antídoto faz? Ele combate os efeitos de uma toxina ou um veneno e ele transforma algo ruim que pode trazer cura. Sabe, às vezes a gente fala assim, mas a minha vida foi muito difícil, você não sabe como é que foi o meu casamento, a minha história na outra igreja, a minha relação familiar, e o Senhor está falando para nós, se a gente focar no hoje com Ele, o que Ele pode curar em nós hoje, o nosso antídoto diante dEle cura uma multidão. Sabe, tantas pessoas aqui passaram por tantas coisas difíceis em tantas áreas da vida, e eu olhava, às vezes eu falava assim, ai Deus, essa pessoa mal sabe. Mas tá, eu preciso transformar a minha dor num antídoto, porque esse meu antídoto com o Senhor vai ajudar outras pessoas a terem esperança. E eu tenho certo no meu coração que, quando a gente pega essa tentativa de nos tornar amargos, e a gente transforma no nosso caráter aprovado diante de Deus, e a gente precisa do nosso caráter aprovado em muitos aspectos, e um deles é o perdão. Quando a gente pega aquilo que mais nos machuca e a gente fala assim, ei, aqui não. A gente ajuda a alimentar uma multidão. Sabe, quando a gente pega aquilo que mais nos esmaga e a gente fala assim, Senhor, pega isso daqui, eu coloco na cruz hoje e eu peço, me ajuda. A gente consegue olhar para o próximo e falar assim, eu tenho um remédio que vai te curar. Mas não é sobre você, é sobre o único remédio que cura, que é Jesus. Sabe, Jesus nos ajuda nos nossos processos. E Ele que ajuda a gente a transformar esse lugar de amargura nesse caráter aprovado, para que Deus traga aquilo que a gente precisa para se manter nas estações. E para não deixar de vista aquilo que Ele está fazendo dentro de nós. Sabe, a Bíblia deixa muito clara que se nós amarmos Deus de todo o nosso coração,
tudo vai cooperar para o nosso bem. Sabe, às vezes a gente perde de vista o nosso amor por Deus, porque a gente deixa as situações engolirem a gente fala, mas o dia que eu estiver bem... Gente, se eu esperasse para ficar bem, para a gente chegar nesse final do ano, celebrando o que Deus fez, talvez a gente só ficasse bem daqui 10 anos. Porque eu sou lerda, às vezes até para perdoar. É verdade. Se for na minha força, do meu jeitinho, não vai dar certo. Agora, porque Deus pega a nossa ferida e Ele transforma em algo bom, os processos são acelerados. A gente não tem tempo para perder. O diabo está fazendo, mas Deus está fazendo muito mais. Aqui não. Aqui você não vai mexer nas famílias daqui, não. Aqui o povo veio reclamando de igreja. Não, mas aqui a gente não vai deixar, não. Porque a nossa igreja é perfeita? Não, mas porque a nossa igreja tem Jesus como centro de todas as coisas. E é nesse lugar que a gente precisa construir. Porque o diabo ele vai tentar fazer de tudo para a gente mudar a nossa visão daquilo que Deus considera como algo bom e puro. Então, ele tenta tocar na família. Então, a família é descartável hoje em dia. O marido enjoou da esposa, ele vai embora, troca de outro. Calma. Não, no reino de Deus, a gente luta por quem a gente ama. A gente morre pelos nossos irmãos. A gente cuida uns dos outros. Sabe, no reino de Deus, a gente não descarta pessoas. No reino de Deus, a gente abraça vidas. Porque Jesus morreu pelas vidas. Ele não morreu por esse prédio. Ele não morreu pelos nossos equipamentos de som. Ele morreu por cada um de vocês aqui. Então, quando a gente foca no lugar certo, a gente começa a perceber, ei, Deus, com o que o Senhor se importa? O Senhor se importa com a igreja. Então, o meu papel é transformar a minha dor num antídoto que vai falar assim, Satanás, você quer destruir a igreja, mas a igreja tem autoridade. É para a igreja que Jesus vai voltar. Então, eu vou dar um bom testemunho para que quando as pessoas olhem para mim, elas falam assim, vale a pena ir na igreja, porque Jesus continua lá. E tem que ser assim na sua vida também. Mas a minha outra igreja era ruim. Gente, a gente vai ter que superar. É verdade. A gente vai ter que dar um jeito de transformar isso numa coisa, num memorial, de não faremos mais assim. Eu vou bloquear esse padrão do inferno de que a igreja é um lugar que só pensa em dinheiro. De que a igreja é um lugar que só tem fofoca. De que a igreja é um lugar que as pessoas não se amam verdadeiramente. De que a igreja descarta pessoas. Tantas coisas que a gente ouve. Mas sabe, existe uma igreja bíblica. E é para ela que Jesus vai voltar. E a gente precisa trabalhar para, primeiramente, sermos essa igreja. Então, nossa lição de casa, tirar o nosso lixo. Porque, às vezes, a gente esquece de tirar o nosso lixo. E a gente vem, muitas vezes, com os nossos machucados da nossa vida. E eu entendo que é muita dor e nós estamos aqui muito disponíveis para ajudar. Nós temos muitos testemunhos. Mas sabe de uma coisa? Quando Jesus cura a gente, dá até preguiça da gente ficar falando essas coisas. Tem história que, às vezes, ela é tão pesada que, assim, não vai nem vem. Só vai piorar as coisas que você começa a falar, ai, que preguiça. Não quero mais falar disso. Sabe por quê? Porque Deus, Ele muda a nossa forma de pensar. E Ele quer nos preparar, Ele quer nos encontrar prontos. E aí você pode dizer, mas a gente nunca estará pronto. Nunca estaremos prontos no aspecto humano. Mas Ele quer que a gente esteja com as mãos limpas e o coração puro para recebê-lo quando Ele vier. E é sobre isso que a gente quer falar. Sabe, quando a gente obedece ao Senhor prontamente, quando a gente abre a porta quando Ele bate, isso não tem nada a ver com as nossas condições humanas, porque nós temos sim muitas dores que a gente precisa curar. E o Senhor, Ele é disponível para curar. E Ele é poderoso para curar. E é muito bom a gente se planejar. Eu sou uma pessoa que amo planejamento, eu amo estudar. Eu amo aprender, mas eu sinto que o Senhor está chamando a gente para um lugar de uma intimidade tão profunda, que essas coisas elas vão ser um a mais na nossa vida. Porque o que vai nos fortalecer é esse lugar de preparo naquilo que realmente importa. Eu queria te convidar para ler junto comigo Mateus 25, de 1 a 13. É uma parábola bastante conhecida. E diz assim, portanto, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar o noivo. 5 delas eram sábias. E aí eu li, gente, umas 5 versões.
Em algumas versões, elas eram consideradas sábias ou prudentes. E nas outras, essa aqui, que é a King James, que está mais perto do original, diz inconsequentes. Mas em algumas outras traduções dizia insensatas, virgens loucas ou nécias, que são desprovidas de discernimento, conhecimento, ignorantes. Entretanto, as prudentes levavam óleo em vasilhas junto às suas candeias. Desculpa, o 3, eu pulei. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva. E eu quero que você foque nessa palavra, reserva. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto às suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, eis que vem o noivo. Saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias. Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque a nossa candeia está se apagando. Porém as sábias responderam, não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós. Ide, portanto, aos que vendem e o comprai. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, entraram com ele no banquete de núpcias e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhe respondeu, com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. E essa passagem é um confronto muito grande e é um convite de preparo. Esse preparo que é para nos encontrarmos prudentes, sensatos, sabe? Esse lugar da gente se encontrar com conhecimento da palavra, do coração de Deus. Porque às vezes a gente perde tanto tempo com tanta coisa, mas aquilo que importa a gente deixa para depois. Já perceberam isso? A maioria de nós não esquece de comer, verdade? Mas a gente esquece de se alimentar espiritualmente. A gente invalida o fato de que a nossa vida com Deus ela é tão importante a ponto de nos preparar todos os dias. Porque se o Senhor voltar, como é que Ele vai encontrar os nossos grupos de WhatsApp? Como é que Ele vai encontrar os vídeos que a gente assiste na internet? Como é que Ele vai encontrar a última conversa que nós tivemos antes de sair do nosso último encontro? Sabe, como será que nós seremos encontrados no dia que nós não sabemos quando, mas Ele voltar para buscar, sabe lá quem? Porque a gente nem sabe quem é que vai. E eu lembro que quando eu me converti, eu ficava assim, gente, a Bíblia é pouca gente que vai. Tem alguma conta errada. 7 bilhões de pessoas na Terra. Aí tem lá as passagens, 144 mil. E aí eu fico, nossa, que fase vai ser essa? Não é verdade? Parece pouco. E aí você começa a ver as coisas acontecendo. Ah, tá, entendi. Tipo assim, é melhor eu garantir que eu vou estar pronta. Não é verdade? Isso devia ser uma garantia que cada um de nós individualmente deveria buscar nas nossas vidas. Porque Jesus, Ele não deixa de fazer o que é preciso para esperar por nós. Aqui o que fica claro nessa mensagem? O despreparo. Sabe, aqui fica claro que todas tinham a mesma possibilidade. Só que umas tinham a reserva. E as outras achavam que sabiam o que tinham que fazer. Sabe, quando a gente vê essa palavra reserva, não é que as outras 5 não tinham azeite. Elas tinham. Mas elas achavam que elas sabiam como que as coisas iam acontecer. E a realidade é que a gente não sabe como as coisas vão acontecer. Sabe, mas nesse momento, no hoje, existe uma passagem lá em Romanos 8:19 que diz assim, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus serão revelados. E quando a gente vai estudar a origem da palavra cristão, que significa pequenos cristos, a nossa pergunta tem que ser, será que eu estou posicionado como um cristão inspirador? Ou será que eu sou só mais uma pessoa que vai na igreja de domingo, que até aceitou Jesus, mas que ninguém vê o fruto, ninguém se alimenta do meu fruto, porque eu só reclamo, ou porque eu não leio a minha Bíblia, ou eu faço disso um ato tão religioso, que em vez de eu usar isso para avivar o coração das pessoas, eu uso isso para trazer julgamento para a vida das pessoas.
Sabe, quem vai julgar é o Senhor. A nossa posição, de acordo com a palavra, é buscarmos a responsabilidade pessoal pela nossa vida espiritual. Porque às vezes a gente é rápido em pedir o azeite emprestado. Só que a gente não pagou o preço por aquilo. Sabe, e aqui para mim é muito claro, as oportunidades eram as mesmas. Só que alguns não quiseram. Sabe, alguns deixaram a responsabilidade para lá. E às vezes é o que a gente faz dentro da igreja. A responsabilidade orar é do pastor. A responsabilidade orar é do grupo da intercessão. Sabe, sexta-feira nós tivemos reunião de oração aqui, a última do ano, no hotel. E eu lembro a primeira vez que o Senhor falou para mim que a gente tinha que ter uma reunião de oração. E eu falei para o pastor César, temos que ter uma reunião de oração. E pela estatística, eu pensava assim, nossa, vai aparecer meia dúzia de senhoras, e nós, que estamos com uma responsabilidade imensa de implantar uma igreja, né? Porque cada um sabe do seu, cada um. E, de repente, a gente, nessa última reunião agora de oração, quando eu olhei a sala, e estava cheia, na minha opinião, estava cheia. E a maioria era jovem. Sabe? E isso é uma alegria, porque a gente precisa orar. Sabe? A gente gosta de fazer coisa legal depois do culto, mas a gente precisa aprender a dobrar o nosso joelho no chão com alegria. Sabe? Não porque as coisas estão difíceis. Foi a reunião de oração mais leve do meu ano, que acho que eu já tinha jogado as toalhas. Ai, Deus, você vai ter que fazer alguma coisa mesmo? A gente desisto. Mas foi tão bom, por quê? Porque a gente percebe que quando a gente se posiciona nesse lugar de fazer coisas que realmente importam para o reino, Deus, Ele muda a nossa vida. As circunstâncias não mudaram, mas eu me sinto muito melhor. Sabe? E às vezes a gente quer fazer só aquilo que nos agrada. Ai, o que é legal, o que todo mundo está fazendo. E talvez o Senhor esteja nos chamando para fazer coisas diferentes. Talvez Ele esteja nos chamando para buscar reserva, porque vai precisar. Sabe, essa geração está se acabando em coisa que não presta. E o que o Senhor está falando? Tenha reserva. Tenha reserva porque você não sabe o dia de amanhã. Tenha reserva porque quando eu apareço, as coisas elas mudam. E às vezes não é só ligado à volta de Jesus, mas às vezes é como Jesus vem nos chamar para fazer coisas. E nós não temos reserva. Nós não temos o preparo, nós não temos o coração. E sabe de uma coisa? Ele vai levantar outra pessoa. Porque ele não parou o propósito dele. Deus não parou o propósito dele por conta de Adão e Eva. Ele criou uma estratégia de Jesus para nos tirar desse lugar de lamaçal. Sabe, ele não vai parar o projeto dele de reconciliar os seus filhos ao coração dele porque a gente está com preguiça. Ele não vai fazer isso. Agora, a gente tem que entender a honra de ter a nossa reserva em ordem e falar assim, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Eu preciso olhar para as responsabilidades que o Senhor me coloca na palavra e falar assim, eu quero ser parte de uma geração que vai levantar uma bandeira da verdade, do amor de Deus. Sabe, o tardar aqui, o tardar do esposo não significa que Jesus está atrasado, mas que a gente não sabe a hora que ele vai voltar. Assim como a gente não sabe a hora que ele vai mudar as coisas na nossa vida. Sabe, a gente não sabe as janelas que o Senhor vai abrir do céu nas nossas cabeças. Sabe, a gente sempre fala isso, né? Ah, quero ir para as nações. Tá, você tem o seu passaporte? Porque você não vai conseguir sair do país pelas leis que regem. Entendeu? Ai, um ato soberano, sobrenatural. Tomara que apareça um passaporte, um visto na sua gaveta, num envelope bonito, ainda com música. Mas dificilmente isso acontece. A gente tem que ir lá, fazer o cadastro, pegar a fila, preencher o formulário, tudo direitinho, gente. Não é assim que acontece. Às vezes, esquece que a nossa parte ela é tão espiritual quanto a parte de Deus. Não é verdade? A gente faz o natural e Deus faz o sobrenatural. Sobrenatural é quando Deus age acima. É quando você vai fazer todo o seu processo, está enguiçado e, sobrenaturalmente, o seu processo é liberado. Isso é o sobrenatural atingindo o nosso natural.
Eu quero muito que a minha vida com Deus seja profunda. Então eu vou só numa igreja boa. Eu não vou ler a Bíblia. Não faz sentido. Você faz a sua parte, sentindo ou não, gostando ou não, querendo ou não, tremilicando ou não, porque é uma coisa também que a gente precisa resolver nas nossas vidas. Sabe, a nossa expressão de adoração a Deus nem sempre é um choro, é um tremelique, é uma bagunça. Às vezes Deus faz coisas profundas no nosso silêncio. Sabe, mas quando a gente está de verdade com Ele. E às vezes a gente fica, porque aquilo não foi bom, porque não teve aquela manifestação, porque não teve aquele... Gente, vidas são transformadas da forma como Deus quer. Imagina Ele cuspindo no chão, fazendo um negócio, colocando no olho, nojento. Mas funcionou. Porque as coisas com Deus funcionam. Não importa se a gente acha legal ou não. Mas funciona, os métodos de Deus funcionam. Isso aqui funciona. Por que a gente fala para as pessoas lerem a Bíblia? Porque funciona. Por que a gente faz reunião de oração? Porque funciona. Por que a gente jejua? Porque funciona. Sabe, não é porque a gente inventou um monte de listas e um monte de regras, e eu sou da linha, mas assim, se você não fizer, você está perdendo. A gente vai continuar fazendo. Agora, o nosso papel é despertar uma igreja que ama fazer aquilo que Jesus fez. Jesus conhecia a palavra. E posso falar? Ele não tinha Novo Testamento, tá? Era o velho. Então, a gente vai ter que se acostumar a ir lá para o começo da Bíblia e ver beleza nisso. Porque era essa Bíblia que Jesus usava. Sabe, a gente vai ter que aprender a jejuar, porque Jesus jejuava. A gente vai ter que aprender a parar com tudo na nossa vida e ter com Deus lá no monte orando, porque Jesus fazia isso. Sabe, isso aqui não são coisas que a gente inventa por causa da nossa doutrina, nosso estilo de igreja. É porque é bíblico. E se a gente ama Jesus, a gente precisa amar tudo aquilo que Ele propõe para nós. E a proposta dele é, toma a tua cruz e me segue. Sabe, a gente precisa amar a cruz que Ele deu. E isso é hoje, porque um dia isso aqui vai acabar. Sabe, quando fala lá no versículo 12, que era tarde demais, o Senhor começou a falar comigo, às vezes o tarde demais é a consequência da nossa demora em nos posicionar. Sabe, a gente pode ficar esperando muitas coisas acontecerem magicamente na nossa vida, mas o Senhor, Ele pede para que a gente se posicione num lugar onde a gente vai começar a colher esse lugar de antídoto hoje. Qual é a sua dor hoje? Jesus quer usar isso para destruir o inferno. O inferno quer usar isso para destruir a sua vida. E Jesus quer usar isso para destruir o inferno. Então, a gente sempre vai ter dois caminhos. A gente precisa saber escolher. Ei, essa minha dor, o que ela vai produzir? Vai produzir um peso de glória. Porque eu vou me posicionar hoje, chorando, com dor. Como Jesus, quando Ele estava indo para a cruz. Pai, se possível, afasta esse cálice de mim. Mas, que seja feita a tua vontade. Sabe, às vezes fazer a vontade de Deus é... Deus. Mas sabe, o diabo sabe do nosso potencial. O diabo sabe que Jesus não morreria por qualquer coisa. Porque ninguém morre por qualquer coisa. Mas o diabo sabe que se Jesus morreu por nós, é porque era uma coisa muito boa. E se você for lá ler em Gênesis, você vai ver que quando você foi criado, a sua espécie foi criada, Deus viu que era algo muito bom. Sabe, até a nossa identidade, muitas vezes, ela é distorcida. E a gente esquece de olhar desse lugar de que, uau, eu sou uma coisa boa. Por mais que eu seja uma pessoa difícil, Deus ainda vê potencial em mim. Sabe, às vezes a gente é até meio esquisito. Mas Deus, Ele vê potencial na gente, porque Ele nos lapida e a gente vira uma arma poderosa para o inferno. A Bíblia fala que existe uma nuvem de testemunhas celebrando por nós. Posso falar uma coisa? Eles não sabiam que eles eram heróis, até eles morrerem. Então, a gente precisa ter isso no nosso coração, de que o que Deus está pedindo para você hoje, para Ele transformar num antídoto. Não é amanhã, segunda-feira, né, o dia da dieta, que nunca começa. Não é verdade? Outro dia eu estava assim, eu estava lá trabalhando, e eu estava descascando um bombom, e eu estava pensando assim, Deus, eu não sei mais o que eu faço para emagrecer. E aí, foi assim, foi instantâneo, parecia que eu estava vendo Deus na minha frente, me olhando assim. Como assim? A gente tem essas coisas. A gente quer que a vida
nos envolva numa corrente de sei lá o quê e a gente saia vestidos para o baile. É muito filme que a gente assistiu. O nome disso é Disney Plus. Não é verdade? Lá tem, mas na vida real é levanta e anda, né? Como o pastor César falou semana passada. Não tem mamata. E no 13, deixa muito claro, gente, que não adianta apenas a gente se sentir atrasado, porque muitas vezes é o que a gente sente. A gente vê a vida passar, porque a gente não fez nada. E aí a gente fica assim, mas eu estou atrasado, mas eu não sei o quê. O reino é ação. E aí tem uma frase que muita gente acha clichê, mas é uma realidade. Nós somos curados para curar. Mas a cura dá trabalho. Porque a cura faz a gente abrir mão daquilo que muitas vezes nós temos direito. E é por isso que a nossa dor ela pode ser legítima, mas ela não é mais importante do que o nosso processo. Com Deus. Porque o processo de Deus nas nossas vidas faz a gente trazer esse lugar de cura e o céu aqui na terra. Sabe, a gente vai agora para uma continuação dessa palavra, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 8 a 13. Que oração? Segunda Pedro 3, de 8 a 13. Diz assim: contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, o que você precisa, Ele pode fazer hoje. Sabe, o poder de Deus, ele é atemporal nas nossas vidas. 9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O arrependimento é um lugar de prontidão. Quando a gente se arrepende daquilo que a gente faz, que nos afasta de Deus, o pecado, o nosso mau comportamento, a nossa falta de zelo pelas coisas do Senhor, quando nós nos arrependemos, o Senhor faz isso aqui com a nossa vida. Ele acelera processos. E às vezes a gente acha que Deus está atrasado e a gente esquece de alterar o nosso ponteiro. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir, Ele é extremamente paciente, está falando aqui. Na King James, a palavra usada, extremamente. Quantos nós aqui somos impacientes? Pode levantar a mão, sem medo. Muita gente. Talvez se você não levantou, está mentindo. Está brincando. Mas nós somos impacientes, principalmente quando a gente precisa de uma resposta da parte de Deus. Imagina Deus impaciente com a gente. A gente sabe que a gente é difícil. E mesmo assim Deus nos ama. Mesmo assim, a palavra diz que Ele é extremamente paciente conosco e que às vezes algumas coisas na nossa vida ainda não aconteceram. Por quê? Porque Ele não quer que ninguém pereça. É mais ou menos como a gente querer ganhar uma Ferrari com 16 anos de idade. Não é verdade? Um menino, imagina você dando para um garoto uma Ferrari aos 16 anos de idade. Ele vai ficar um perigo. Mas é isso que Deus faz muitas vezes com a gente. Ele não quer que a gente pereça, porque às vezes aquilo que a gente tanto quer é algo que vai nos afastar dele. Porque a gente não tratou primeiro aquilo que precisa ser tratado. A gente não se preparou neste lugar onde o Senhor transforma a nossa dor em antídoto. Então a gente quer a promessa, mas a gente não quer a cura. E Deus, Ele dá a promessa, porque Ele entende que a nossa vida curada, com uma promessa nas mãos, aquilo ali se torna um fruto que vai alimentar muitas pessoas. Não é mais sobre a gente, não é mais sobre o que eu preciso, mas é sobre o propósito de Deus nas nossas vidas. Sabe, e uma coisa que eu sempre gosto de dizer, quando eu leio a Bíblia, é nítido que o Senhor ama os ocupados. Sabe, para pensar que até Jesus trabalhava. Jesus trabalhava.
E às vezes a gente tem preguiça de lavar uma louça em casa. A gente tem preguiça de acordar cedo no outro dia de manhã para fazer coisas de vida adulta. E a gente não vê espiritualidade nisso. Mas sabe de uma coisa? A gente ser um bom testemunho no nosso trabalho é extremamente espiritual. Talvez alguém vá olhar para você lá na sua baia e vai falar assim, essa pessoa aqui, ela tem um caráter que é diferente do que eu estou acostumado a ver. Eu quero investigar o que acontece com essa pessoa. Ah, é Jesus. A resposta é Jesus. Sabe, a gente precisa aprender a dar honra e glória para Deus com as nossas vidas. A gente precisa dar esse lugar de preeminência para o Senhor. E quando eu falo que Deus ama os ocupados, é porque às vezes a gente deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se tiver que ser, será. Se Deus quiser. Não é verdade? São frases que eu ouço, Deus chamou. Tá, Deus chamou. E você está fazendo o quê? Eu falo para a Nicole, né? Porque se formou agora, agora vai terminar de estudar a outra parte. Não adianta, porque não adianta nada a gente querer ser só missionário e a gente vai lá para as missões e a gente não tem nada para oferecer além da nossa pseudo-espiritualidade. Vai estudar dentista, vai arrancar dente de gente com problema. Vai fazer curso de aconselhamento, vai aconselhar pessoas que não têm estudo, vai dar aula de português. Faz alguma coisa para que o Senhor entre na vida das pessoas e a gente coloque o nosso talento a serviço do reino. Sabe, Deus não fez a gente com... Gente, se vocês forem estudar a mente humana, eu fiz um curso de neurociência, né? Porque eu sou muito curiosa e eu quero muito estudar mais sobre isso. E assim, tinha dias que eu chorava pensando na capacidade do meu cérebro e o tanto que eu uso ele pouco. E ó, que eu sou uma pessoa que gosta da coisa, eu gosto de estudar. Eu usei 6 Bíblias para preparar essa mensagem. Eu gosto da coisa. Mas assim, quando você para analisar o tamanho da complexidade do que está dentro de você, e você lembra que isso é imagem e semelhança de Deus, você não fica acomodado. Você fala assim, eu vou usar esse corpinho que Deus me deu para fazer alguma coisa útil para o reino. Sabe, a gente não quer ficar na preguiça. Até a formiga ensina a gente a ser ativo. E no processo da gente estar ali fazendo coisas, Deus fala, é aquele ali que eu quero. Porque Ele passa os olhos sobre a terra. E eu oro por essa igreja, para que quando Ele passe o olho sobre a terra, Ele encontre em Caminho Santo pessoas que vão ser como resposta de oração em outras vidas. Sabe, para que o nosso testemunho, o nosso antídoto seja algo que fala assim, nossa, mas parece que a sua vida é tão boa. Não, isso aqui é um testemunho poderoso de Deus. Sabe de onde Deus me tirou? Me tirou desse lugar. E essa foi a autoridade que Ele me deu. E é por isso que eu vou ajudar a saquear o inferno. Porque eu não aceito esse tipo de coisa, aquele tipo de coisa, aquele tipo de coisa, aqui na terra. Porque a gente tem como trazer o céu aqui na terra. Só que a gente precisa se posicionar. Hoje. Sabe, a gente nunca mais vai viver o ano de 2023. Não teremos um DeLorean. Infelizmente. É triste, mas é verdade. Sabe, o que a gente aprendeu nessa estação, nesse primeiro ano de implantação de igreja, nunca mais vai acontecer nas nossas vidas. Sabe, eu não sei em que parte do processo você chegou, se você é daqui ou não. Mas uma coisa que eu olho para trás, eu agradeço, foi porque, eu vivi intensamente. Eu estou saindo assim desse ano, Deus. Olha, eu vivi intensamente cada processo desse ano. E não que eles tenham acabado. Mas é você olhar para aquilo e falar assim, eu aproveitei tudo que eu tinha para aproveitar. E às vezes a gente esquece que no meio da tempestade, Deus faz coisas únicas em nós, que nunca mais a gente vai ter a possibilidade de viver igual daquele jeito, naquela fase, com aquelas pessoas, naquele tempo. Por isso que Deus está nos chamando para o hoje. Para a gente fazer algo da nossa vida hoje. Para a gente perdoar hoje. Sabe, lá em Lucas 12, eu vou pedir para você abrir junto comigo. Lucas 12, dos versículos 34 a 48. 35 a 38. 38. Até o 38. É a
a parábola do servo leal e do infiel. Mas eu queria falar sobre o leal. Lucas 12, do 34 ao 38. Estejais prontos para servir e conservai acesas as vossas candeias. Algumas traduções dizem, estejais cingidos, e cingido significa prontos para agir. 36. Sede vós semelhantes aos servos quando esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que assim que chegar e anunciar, possai abrir-lhes a porta sem demora, ou seja, prontidão. Quando Deus aparece, a gente tem que ser rápido. Felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Com toda a certeza, vos asseguro que ele se vestirá para o servir. Fará que se reclinem ao redor da mesa, pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Sabe, aqui é muito interessante, porque está falando que a nossa vigilância vai fazer com que o próprio Deus nos sirva quando Ele nos encontrar prontos. Agora, você imagina o Senhor se vestindo para te servir? E a gente volta lá para o Salmos 23, quando Ele prepara uma mesa para nós. Sabe, a gente precisa que a nossa mesa de hoje nos alimente na temporada de amanhã. Sabe, quando a gente senta numa mesa de testemunhos, que nem muitas mesas que eu tive a alegria de sentar nos últimos 40 dias, a gente teve uma maratona aí de muitas conversas, entre conversas com pessoas que estão caminhando conosco e pessoas que estão servindo na igreja, e a gente está fazendo aí alguns momentos de comunhão. E quando eu ouvia, e hoje de manhã a gente estava num café, com umas meninas, com umas moças da igreja. E o Senhor começou a falar comigo que aqueles testemunhos eram um banquete diante dos meus inimigos. Sabe por quê? Porque os meus inimigos não são as pessoas que não gostam de mim. Os seus inimigos não são as pessoas que não gostam de você. A gente vai ter também que superar que nem todo mundo vai gostar da gente. E tem que estar tudo bem, senão a gente fica doido. A gente tem que fazer dar certo isso. Mas uma coisa é, a nossa luta não é contra carne e sangue. E quando a gente ouve testemunho do poder de Deus, isso tem que gerar em nós uma gasolina de falar assim, uau, olha esse banquete. Os nossos testemunhos são alimentos para outras pessoas. Sabe por quê? Porque quando a gente conta o que Deus faz, e a gente pega aquilo para nós, Deus faz de novo na nossa vida. Sabe, quando você está ouvindo a história de alguém que estava quebrado e agora não está mais, aquilo ali tem que ser um banquete diante dos inimigos de você orar e falar assim, Deus faz isso? Ah, eu quero viver para esse Deus. E eu quero gerar agora os meus próprios testemunhos para que eu possa abençoar pessoas e preparar um banquete. Não é bom quando alguém prepara uma mesa para receber a gente? Eu adoro ser recebida com mesas bonitas. E graças a Deus, eu tenho muitas pessoas na minha vida que gostam de fazer mesas bonitas. E às vezes eu nem ligo para a comida, mas a mesa bonita, eu gosto. Não é uma indireta, tá? Eu só estou contando uma coisa da minha vida. Eu gosto. E eu fico pensando, nossa, essa mesa de testemunho, por isso que as nossas conversas elas são tão importantes. Por isso que a mesa é um lugar sagrado. E a gente precisa policiar as nossas conversas. O que é que sai das mesas onde eu estou sentada? Sabe, será que eu me junto com as pessoas para falar coisas do reino? E não estou falando que você tem que o tempo todo estar recitando a Bíblia, mas se a boca fala do que está cheio o coração, você sempre tem uma coisa do céu para falar. Se isso está dentro do seu coração. Sabe? E esse lugar de vigilância, ele é especialmente quando ninguém está vendo. Sabe? Quando o Senhor nos encontra servindo, Ele nos servirá. Isso não significa que você vai servir incansavelmente, todos os finais de semana, até toda a sua família desistir de você, porque tem muita gente que tem bagunça na família, porque não teve sabedoria de dosar algumas atividades eclesiásticas. E a gente precisa entender, gente, que às vezes uma ação evangelística acontece no aniversário do sobrinho. A gente precisa saber disso. Sabe, às vezes, as coisas mais espirituais que a gente vai viver na semana é aquilo que a gente vive na mesa dos nossos familiares não convertidos. Porque nós somos agentes do reino, a gente tem que ir nesses lugares.
Sabe? E a gente aprende isso na igreja, é equipado na igreja e a gente leva lá para fora. Sabe, a fidelidade do nosso coração, ela nos fará receber a confiança de Deus. Imagina, Deus vai confiar na gente por conta da nossa fidelidade. O pastor César falou uma coisa muito interessante semana passada. A gente, às vezes, é fiel no pouco, mas a gente não consegue ser fiel no muito. E sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente vive esse ciclo vicioso de libertação, e libertação no sentido de que, eu vou pecar, que está tudo bem, que Deus me perdoa. E você esquece que isso tem consequência. Deus nos ama e Ele nos perdoa quando a gente se arrepende. Mas quando a gente tem um encontro com Deus, a gente muda a nossa rota. A gente entende que aquilo ali já não pertence mais para nós. Sabe? E esse lugar traz discernimento. Quando a gente lê aqui em Lucas, a gente está vendo o Senhor nos convidar para esse discernimento dos tempos. O que o Senhor está pedindo para nós hoje? Qual é a minha boa mordomia? Sabe, porque às vezes a coisa certa na hora errada se torna a coisa errada. E a gente às vezes quer ir para as cabeças, só que a gente esquece do nosso caráter. E aquilo não é sustentável. Porque a gente não consegue construir nada profundo se Deus não trata o nosso caráter. Sabe, a nossa unção, ela pode acabar. Sabia? Deus pode tirar. Lembra de Saul? Saul tinha unção. O povo pediu, Deus ungiu. Ele tinha a unção, mas a unção acabou e ele se tornou um homem mau. Porque a nossa unção, ela pode acabar. A diferença entre Saul e Davi é que Davi, ele não tinha a unção ainda, mas ele estava sendo tratado no caráter. E quando ele foi ungido, ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. E mesmo quando ele teve a oportunidade de ferir aquele homem tão mal com ele, ele se recusou. Por quê? Porque ele tinha caráter. Sabe, o nosso caráter, muitas vezes, vai determinar o rumo da nossa vida. E, às vezes, uma decisão hoje de perdão vai determinar o nosso final de ano. O nosso início de 2024. O nosso processo de continuar implantando uma igreja no que vem. Porque muitas coisas que a gente construiu esse ano foi nesse lugar de Deus. Eu tenho muitas possibilidades de fazer muitas coisas. Seja de crescimento, de coisas que não eram boas, de tantas coisas, gente. Porque o mundo jaz do maligno. E às vezes o diabo vem de bandejinha entregar coisas que enchem os nossos olhos, mas que matam o nosso espírito. Foi assim que ele fez lá no Éden. E a gente precisa ter essa sensibilidade de falar assim, ei, mas espera, eu preciso de reserva para entender a temporada que eu estou vivendo. Essa coisa pode até parecer certa, mas diante de Deus, ela vai contra os princípios do céu. Isso aqui vai burlar o meu caráter. Não quero. Eu prefiro continuar do jeitinho que eu estou, aqui no meu pasto, pastoreando essas minhas ovelhinhas, esperando o dia que o Senhor vai dar uma outra direção para mim, do que me parecer uma coisa muito diferente daquilo que o Senhor está me pedindo agora, que talvez vai encher os olhos de muita gente, mas que não é a vontade de Deus para a minha vida. E isso acontece na simplicidade também do nosso dia a dia, com cada atitude que a gente precisa ter. Sabe, a diligência é um preparo para a gente comparecer no tribunal em paz com Deus. Ninguém vai escapar da prestação de contas. Nem eu e nem vocês. Isso tem que trazer para nós um senso de responsabilidade, onde a gente fala assim, meu Deus, eu sirvo a um reino inabalável e sério. Às vezes a gente quer implantar a cultura do mundo na cultura do reino de Deus, porque o mundo a gente dá jeitinho. O brasileiro tem fama, vamos marcar 8h30, o pessoal chega 9. A gente devia ter vergonha disso. Sabe por quê? Se marcou 9, é 9. E a gente precisa quebrar esses paradigmas. Sabe, o culto já tem que estar cheio na primeira música do louvor, na hora da abertura. E por que eu estou falando isso, gente? Porque às vezes acontecem acidentes, mas às vezes a gente está acostumado. Isso vira uma cultura. Eu vou chegar lá a hora que der. Só que você esquece que pessoas se prepararam para estarem aqui. E quando você faz isso, você desonra as pessoas que estão aqui. Sabe, quando a gente está conversando e a pessoa está falando, você desonra. Nós devemos ensinar isso para os nossos filhos. Eu tenho problemas com isso com a minha filha, porque ela fala demais. Ela é uma tagarela. E todas as reclamações na escola, desde que ela é gente,
na escola, a Lara é uma ótima aluna, mas ela fala demais. Quantos aqui? É real isso. Só que, o que eu ensino para minha filha? Quando você fala na sala de aula, você desonra a tua professora. Ela se preparou para te dar uma aula e você está desonrando a vida dela, porque você não consegue controlar a tua língua. Sabe, às vezes a gente come demais. E a gente fala assim, ai, não, mas é porque eu estou com vontade, é uma fome insaciável. Gente, a gente precisa entender a controlar o nosso corpo. Sabe por quê? A Bíblia fala que se a gente não controla o nosso corpo, a gente não controla mais nada. Se a gente não controla a nossa língua, a gente não controla mais nada. Então, assim, a gente precisa entender o que Deus está pedindo para a gente hoje. São mudanças de comportamento celestial. São coisas que nos aproximam de Deus. Sabe, não porque Ele é um Deus de regras chatas, mas porque Ele é um Deus que tem coisas mais importantes para fazer, muitas vezes, do que as coisinhas que a gente fica inventando, distorcidas daquilo que Ele pensa. Sabe, nesse processo de preparo, teve 4 coisas que o Senhor falou muito forte comigo e que eu queria deixar aqui para a gente meditar e pensar nesses próximos dias. Sabe, Ele está nos convidando para vigiar. Isso significa o quê? Um estilo de vida de retidão. A gente precisa recalcular a nossa rota e sermos retos diante do Senhor. Ah, mas você não sabe o que estão falando de mim? É diante do Senhor. Ah, mas você não sabe como dá? É diante do Senhor. Ele é o nosso bom advogado. Aquela música Advogado Fiel. É verdade. Ele é o nosso advogado fiel. E Ele nunca falha. Sabe, nós somos forjados nesse processo de preparo, de acender as nossas candeias e ter a nossa reserva, porque a gente não sabe o dia que Ele vai chegar. Isso serve para quando Ele chegar, voltando para a igreja de Cristo, ou quando Ele chegar, trazendo a nossa promessa, trazendo aquela coisa que a gente queria tanto. Sabe, às vezes Deus, Ele vai estar procurando, sei lá, eu tenho um chamado ministerial. E o que você está fazendo para desenvolver isso? Eu amo a igreja, mas eu não gosto de gente. Não combina. Não dá certo. Se você ama a igreja, você ama as pessoas. Então, a gente precisa alinhar os nossos pensamentos. Meu chamado é pastoral. Mas você não vai num velório. Qual foi o último velório que você foi? Sabe por quê? Pastor não é o que prega aqui. Pastor é o que cuida. E as pessoas têm dores. E tirar carrapato é difícil. Você fica lá. Mas é prazeroso quando a gente entende o processo. É por isso que não é para qualquer um. Não é para a gente ficar rico. Não é para a gente ganhar igrejas enormes e salões imensos. Não, é para a gente levar as pessoas para mais perto de Jesus. Você está disposto a passar madrugada chorando com alguém que está prestes a se divorciar? Com alguém que está sofrendo com câncer? Com alguém que está querendo se matar? Você está disposto a desligar o seu telefone e sair do seu almoço de família para cuidar de alguém que está desistindo da vida? Sabe, a gente tem que pensar no que a gente pede para Deus. E quando a gente sente que é de Deus, a gente tem que se preparar. Sabe por quê? Porque se as nossas reservas estiverem cheias, a gente vai conseguir levar as pessoas em lugares que elas precisam ir. Por conta da nossa intimidade com Deus. Ele vai dar a graça que a gente precisa. Sabe, enquanto a gente se prepara, a gente é equipado para discernir. Porque Deus muda o tempo e a estação. E Ele não está atrasado. Sabe, talvez hoje a mensagem para você seja: quem está atrasado é você. Você não fez coisas que você deveria ter feito. Mas é aquilo que a gente leu. Para Deus, um dia como 1 ano, 1.000 anos como um dia. E as misericórdias dele se renovam a todas as manhãs, enquanto você viver. Dá uma respirada funda aí. Está vivo? Então ainda tem uma misericórdia para você. E é por isso que Deus quer fazer algo em nós hoje. E a 4ª coisa é: nós somos encorajados a sempre buscar. E eu queria pedir para você ficar de pé, porque eu quero ler uma passagem que o Senhor falou muito comigo. E eu sinto que Ele quer derramar isso essa noite sobre nós. Existe uma história de uma viúva que precisava de um milagre.
E eu vou ler para nós. Está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo de 2 a 7. Quando Eliseu, o profeta, chega lá para resolver esse problema que estava acontecendo, ele pergunta para a viúva: que posso fazer por ti? Dize-me, que tens em casa? E o que eu sinto hoje é que o Senhor está perguntando para você: o que você tem em casa? O que você tem na sua mão? Fecha os teus olhos e pensa, o que você tem nas suas mãos hoje? Começa a falar para Deus o que você tem nas suas mãos hoje. Pode falar. Pode ser uma coisa pequenininha. Pode ser um papel de bala comido. E ela respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestadas todos os seus vizinhos ânforas vazias, tantas quantas puder recolher. Olha para o seu vizinho aí do lado. Esse vizinho é esperança para você. É por isso que o corpo ele é tão importante. É por isso que a unidade é tão importante. Sabe, elas saíram para pedir vasilhas para os vizinhos. Sabe, o seu vizinho, ele é uma pessoa que pode te emprestar vasilhas quando você precisar. É por isso que a gente não pode desistir do corpo de Deus, do corpo de Jesus, do corpo de Cristo. Sabe, é nesse lugar que a gente encontra esperança. Depois entra na tua casa, fecha a porta atrás de ti e teus filhos e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos. Aqui existe um princípio de intimidade. Ela trancou-se em casa e foi fazer aquilo que o Senhor tinha pedido para ela. Sabe, muitas vezes aquilo que a gente faz no nosso esconderijo com Deus vai encher as nossas vasilhas de forma sobrenatural. E aqui existe um ensino importante sobre o poder da comunidade e o poder da individualidade que nós temos com Deus. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traz-me mais uma vasilha. Ao que replicou: não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Sabe, o que eu sinto nessa noite é que a gente precisa colocar as nossas vasilhas diante de Deus. Sabe, essas vasilhas. E aqui existe um princípio claro desse lugar de busca, de preparo, para a gente ter as nossas reservas. Quanto mais vasilha você colocar, mais resposta você vai ter. Quanto mais vasilha você colocar diante de Deus, mais Ele vai inundar a sua vida com o óleo dEle. Sabe, com aquilo que você precisa. Aqui, esse milagre depois virou sustento para ela e para a família. Ela era uma viúva, ela já não tinha mais marido. O provedor dela se foi, mas Deus permaneceu nesse lugar. Sabe, às vezes a gente acha que porque o meu pai não foi presente, porque minha mãe não foi presente, porque minha igreja me frustrou, porque meu salário é pouco, porque eu estou desempregado. Isso é motivo. Mas sabe o que Deus está falando? Coloca a sua vasilha diante de mim. Eu vou fazer um milagre. E a pergunta dele é: o que é que você tem hoje? Você tem reserva de azeite? Porque se você não tiver, Ele quer te dar. Essa é a boa notícia. Porque a gente ainda está aqui. E ainda tem tempo. E é hoje. Sabe, talvez a gente vai ter que sair dessa noite aqui decidido a perdoar alguém que está muito difícil. Mas é muito importante a gente se posicionar nesse lugar de que eu não quero sair daqui sem uma reserva. E que isso se torne um estilo de vida. Feche os seus olhos para a gente começar a orar agora. Sabe, o Senhor quer que a gente coloque as nossas vasilhas diante dEle. Essa noite.
Começa a colocar para Ele agora as suas frustrações, os seus medos. Se você precisa de uma porta de emprego, se você precisa de liberar um perdão, se você precisa aceitar um perdão. Às vezes alguém te pediu perdão e você não está conseguindo aceitar. Senhor, eu declaro sobre essa igreja nessa noite, Senhor, um toque sobrenatural do Teu amor. Senhor, nós colocamos todas as nossas vasilhas diante de Ti. Tudo aquilo que nós temos hoje, do jeito que está. Segura na mão da pessoa do seu lado. Continua com seus olhos fechados. Eu queria que você começasse a sentir agora o amor de Deus através desse seu irmão do seu lado. Começa a declarar sobre ele que você vai emprestar vasilhas de esperança para ele nessa noite. Pode levantar a sua voz. Começa a declarar sobre essa vida do seu lado. Uma reserva vindo, aumentando. Sabe, quanto mais nós oramos, mais as taças dos céus, elas se enchem. E eu creio que nessa tarde vai acontecer isso com as nossas vasilhas. Senhor, eu declaro milagres criativos nessa noite.